Vamos à próxima pergunta aqui. É do perfil Brincando com a Família Ale. Boa noite. Eu gostaria de saber se o McDonald's, o Walmart, Lavoura, esses subempregos dão green card depois de 1 ano e meio trabalhando, porque eu ouvi falar sobre isso. E como faz para conseguir uma oportunidade com o inglês intermediário? Porque eu estou estudando ainda. Obrigado e adoro seus vídeos. Muito obrigado. Então, o que eu acho é que, assim, muitas pessoas conhecem aquelas empresas que fazem aquele matching, né? O matching é conectar uma pessoa que quer trabalhar nos Estados Unidos legalmente com uma empresa. E são essas empresas, assim, de salário, o minimum wage, que a gente fala nos Estados Unidos, né? Então, você percebe que muitas empresas vão fazer o EB3. Só que a gente já pesquisou com várias, Roger. Eu entrei em contato com o BDV, vou até citar os nomes aqui. Com o BDV, a outra era... Ai, vou esquecer, mas BDV eu lembro de cabeça, que foi a semana passada, a segunda vez que eu entrei em contato, já liguei, já mandei e-mail, perguntando se eles queriam fazer uma parceria. Porque eu tenho clientes, como esse rapaz provável, que quer vir morar, mas não tem emprego, mas tem vontade, tem condição de pagar, querem vir. Só que eu não acho emprego, mas eu sei fazer a parte jurídica de imigração. Então, eu falo, se essas empresas são sérias, se são honestas, por que ninguém retorna para um advogado de imigração? Porque eu estou com um contrato na mão do BDV. E o BDV queria cobrar esse cliente potencial, que agora vai fazer outro tipo de visto com a gente, $25 mil. E eu falei que é um valor extremamente alto. E no contrato, o BDV fala assim, a gente vai achar um empregador para você, mas não tem nenhuma garantia que vamos conseguir aprovação, que assim, eu também não posso garantir aprovação, né? Mas eu posso garantir, se você chegar para mim e falar assim, a doutora Aide vai te contratar, então a gente sabe que a pessoa real que existe, que é uma oferta de emprego, que eu converso com a pessoa, né? Então não existe fraude na oferta de emprego. Então, assim, eu não sei, eu fico super... Até porque eu percebo que a senhora está tentando encontrar empresas que fazem esse trabalho, só de encontrar as vagas e encontrar as pessoas, né? Seria basicamente empresa de headhunter. Eu não vejo o problema. Só que quando eu acho que a empresa não quer dar retorno, é estranho, né? Eu fico com receio, porque é isso que está falando. Se é verdade que essas empresas, com certeza, o Walmart já contratou pessoas e deu green card através desses programas. Mas eu acho que temos que tomar muito cuidado de ver aonde vem a fonte de informação, de quem que é essa empresa, porque às vezes as pessoas me falam, doutora, eu falei com um advogado fulano, e daí eu falo, passa a informação para mim, e eu vou no Google, eu faço a pesquisa, e eu falo, gente, essa pessoa não é advogado, nem no Brasil, nem aqui. Então, assim, a fonte de informação, eu falo sobre empresas, porque eu já ajudei pessoas do Brasil e nos Estados Unidos também a abrir empresas, né? Desde achar a locação, fazer a pesquisa demográfica. Então, eu tenho autoridade nessa área, porque eu também sou corretora há 15 anos. Tudo bem que eu não uso muito para pessoal, eu uso só para investimentos que a gente faz na minha família. Mas eu já trabalhei muitos anos nessa área. Então, assim, quando a pessoa fala, você tem que entender da onde essa pessoa tirou toda essa autoridade, né? Que tem muitas pessoas que são muito bons de falar, de explicar, de atrair você com as palavras certas, mas você tem que procurar entender. Então, esse rapaz, ele fez o certo. Ele falou, nossa, 25 mil, tudo bem que eu tenho esse dinheiro no Brasil, mas eu não conheço o BDV e eu quero saber. Então, vou contratar a doutora para revisar esse contrato, para entrar em contato com eles, porque eu não falo bem inglês. E daí ele falou, não, eu não quero mais fazer. E quando eu fiz a avaliação do currículo da esposa, gente, ela é psicóloga no Brasil, com um currículo maravilhoso. Não faz sentido nenhum ir para o caminho do EB3, jogar na sorte, quando ela qualifica sem emprego no EB2 National Interest Waiver, num valor muito mais acessível que 25 mil. Tá certo, é isso aí. Vamos fazer uma pergunta agora que é bem interessante, doutora. Envolve processo de asilo. E muitas pessoas já sabem que eu estou fazendo esse processo, porém eu entrei em 2017. Então, tem umas alterações. Então, vamos responder aqui a pergunta dele. O Leandro Blanco perguntou o seguinte. Oi, Roger, tudo bem? Eu gostaria de saber quais documentos tenho que comprovar para uma eventual solicitação de asilo, no caso, boletins de ocorrência e etc. Serve. Sou LGBT e já sofri algumas coisas aqui no Brasil.
que me deixam intrigado de sair na rua. E aí é muito importante a gente entender, doutora, se o Brasil se qualifica, que as pessoas têm bastante dúvida, né? Será que o Brasil se qualifica ou não? E o que a gente precisa dos documentos? Sim, o Brasil se qualifica, sim. A gente recentemente fez um caso LGBT no Brasil e eu usei vários artigos de um senador. Você vai saber o nome. Ele saiu da posição dele porque ele foi amnistiado. E aí a gente incluiu vários documentos e artigos e entrevistas de pessoas que foram matados, né? Que sofreram uma violência que resultou em morte. Então, eu já ouvi pessoas falar assim, eu não sei porque tem advogados que falam que fazem isso, que não qualificam. Eu falo, gente, eu sou advogada americana, eu já fiz e já foi aprovado. Então, cada caso é um caso, tá? Não tô falando que todos no Brasil me ligam amanhã falando, não, esse rapaz parece que sofreu alguma coisa baseado num grupo social. Então, ele tem medo, porque ele foi perseguido, e ele tema futuras perseguições. Agora, que é um processo simples, você sabe que não é, Roger. Inclusive, minha advogada falou que se for negado, eu sou deportado. Sim, porque você já passou do tempo, certo? Você entrou, mas não tem o que fazer. Uma pessoa... Então, assim, eu teve um cliente que aplicou após de 1 ano. Por quê? Porque ela foi para outra advogada que nunca tinha feito asilo, e daí falou, faz uma extensão do visto de turista. Eu falei, gente, não, para que fazer isso, né? Eu trabalho com um rapaz aqui, advogado, há 35 anos, cubano, ele é assim, o cara de asilo. E por coincidência, ele virou meu mentor, porque meu marido tem uma academia de jiu-jitsu, o filho dele treina com meu marido, enfim, a gente criou uma relação super bacana. E eu falei para ele, a primeira vez que eu fui fazer um processo de asilo, eu falei, nunca fiz, mas eu tenho uma cliente potencial brasileira que quer fazer comigo, porque ela conhece várias pessoas que já fiz o processo. E ela fala, não, eu ouço tantas histórias de advogados que não fazem trabalho certo, eu quero fazer com a senhora. Ok, daí eu contratei ele para ser meu co-counsel. Ele trabalha com a gente. Porque eu acho que, assim, é uma falha na parte do advogado pegar um processo, na minha opinião, não é ético isso. Se você não tem experiência, pegar um processo tão complicado, a gente não está falando de um simples extensão de visto. Estamos falando de uma vida que depende de uma assessoria top demais para conseguir aprovação. E além assim, sendo assim, bam de asilo. Já teve casos perdidos, porque não vai só dele, sabe? Óbvio, ele tem uma alta porcentagem, ele representa nos Estados Unidos inteiro, e por isso que eu contratei ele, porque a gente vai até São Francisco quando reabrir as cortes para defender. Mas um bom sinal é que essa pessoa foi enviada após de 1 ano. E o juiz aceitou a desculpa, porque ele viu, nossa, por quê, né? Daí a gente mandou assim, era uma caixa de documentos. Eu acredito que ela tem uma boa chance, porque ela tinha muitas provas do que aconteceu no trabalho, escrito, ocorrência também, de boletim de ocorrência, vocês chamam, né? Assim, muitas coisas muito grave. Então, eu acho que na situação dela, eu aceitei pegar. Mas eu teve outras pessoas que me ligam e eu falo, não vou pegar porque vai dar errado. E no final, quando os processos estão errados, Roger, as pessoas não vão ter credibilidade, porque no final vão só lembrar, doutora e negado, 2 palavras. Então, hoje em dia, assim, eu tenho muito orgulho de falar que a maioria, quase 100% dos nossos processos, independente do processo que são aprovados. Mas porque eu falo para você com toda a sinceridade, olha só, vai ser difícil você aprovar, então eu não quero pegar o processo, porque você realmente não qualifica. Agora, tem outros processos que eu falo, gente, B1, habilidades extraordinárias. Pode ser que aceita, pode ser que não. Vamos colocar na balança, vamos avaliar, mas no final não sou eu que vou aprovar. Agora, asilo, eu falo, gente, tem pessoas que pegam qualquer caso e mandam. Só para as pessoas entenderem, doutora, porque tem muita gente que acredita que é assim, vou pedir asilo porque o Brasil tem muita violência. O que caracteriza exatamente? Porque as pessoas têm um falso entendimento que, é muito violento, às vezes o vizinho quer me bater com uma madeira, uma faca, não sei. É persecution, né? É a palavra legal, jurídica, na lei, e é perseguido,
né? Então, você sofreu alguma coisa, você não é... Pode acontecer, né? Outra coisa, eu imagino que esse advogado explicou para você. Muitas vezes o juiz vai querer saber, tá, você sofreu, tudo bem, a gente tá vendo assim, um boletim de ocorrência em São Paulo. Sai de São Paulo, vai para outro estado. E você tem que provar que não tem aonde você ir, né? As pessoas, mas como você vai provar isso? Depende das circunstâncias. Mas a lei literalmente diz provas que você foi perseguido e que você tema futuras perseguições. Tá certo, isso aí. Agora tá respondido para todo mundo, né? Vamos lá. A Fernanda Pacheco fez a seguinte pergunta. Oi, gostaria de saber se uma pessoa, depois de conseguir asilo aí, pode voltar para o país de origem, por exemplo, para visitar os pais doentes, às vezes um enterro ou alguma coisa do tipo. Tá, então, a gente teve uma mulher que ligou pra gente, ela falou assim, doutora, eu não fiz o processo com você, mas a gente somos colombianos, a gente saiu do país, pedimos, estávamos em processo e meu marido voltou para a Colômbia, cancelado o processo na hora, tá? Esse é um exemplo. Agora, as pessoas, normalmente, eu nunca teve ninguém que eu saiba que voltou para o país de origem, porque você está falando que você teme voltar. Então, para mim, não faz sentido. Não sei se você já conversou com a sua advogada sobre isso, mas na minha cabeça não faz sentido, Roger. Olha, vamos parar e pensar. Eu temo voltar para o Brasil porque de futuras perseguições. Tá. Daí eles vão provar, baseado que você tem medo de voltar para o Brasil, futuras perseguições. Daí você recebe o documento e volta para o Brasil? Não faz sentido. Não faz, infelizmente, mas eu sei, gente, eu queria ter outra resposta. Né? E é importante a gente falar isso ao vivo aqui, porque as pessoas têm que entender que ao tomar uma decisão, você faz uma escolha em detrimento à outra. Então, assim, todo mundo quer vir para cá, morar legalmente, mas você está disposto a ficar longe do seu país de origem?